nosso Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê um desejo cada dia maior de prescrutar a Tua palavra, de nos debruçar nela, de estarmos na Tua presença, Senhor Deus, para que o Senhor possa cada dia trabalhar, ó Senhor, na nossa vida, nos moldar e nos ensinar a viver nesse mundo mal, Pai. De tantas dificuldades que passamos e que somos tentados, ó Senhor Deus, em todas as nossas situações e circunstâncias. Mas que o Senhor esteja nos dando vitória, Pai. Vitória para que o Teu nome seja glorificado e que o mundo e as pessoas ao nosso redor vejam a glória de Deus em nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia de nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios capítulo 16, verso 31. E apesar de nós estarmos aqui dentro do capítulo 16, nós estaremos iniciando uma nova subunidade que vai até o capítulo 17, verso 6. E nós já vimos que Salomão, ele, por ser aqui um provérbio, um livro de sabedoria, ele traça de forma distinta a temática de uma subunidade diferente do que você vê nas epístolas, por serem cartas, por serem textos, vamos dizer assim, que não são carregados de poesia, mas que também tem a sua unidade temática. Só que essa unidade temática no livro de Provérbios, ela é feita de uma forma muito diferente, como nós já percebemos, nas exposições anteriores, como nós vimos. E aqui essa unidade temática começa no verso 31 e termina no verso 7, do verso 6 do capítulo 17. Então vejam aí que ela começa falando de uma coisa e termina falando da mesma coisa, citando os mesmos elementos. Coroa de honra são as cães, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, mostrando aí que essa unidade, que esses versos estão dentro da mesma unidade temática. O verso que nós vamos expor hoje vai ser o verso 31, que diz assim: coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Eu vou fazer a leitura até o verso 7, para termos uma ideia de toda a unidade, mas nós vamos nos deter aí no verso 31 apenas hoje. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito que tomou a cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno ouro, mas os corações prova o Senhor. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, como eu falei anteriormente, nós temos aqui no verso 31 o início de uma nova subunidade temática que Bruce Waltke, que é o comentarista que nós seguimos, classifica como a esplêndida coroa da velhice por meio da retidão. E aí nós vimos que essa subunidade, ou essa nova unidade, ela começa no verso 31 e termina no capítulo 17. E nós percebemos essa unidade, por esses extremos do verso introdutório ao verso final, que geralmente representa uma conclusão. E essa unidade, se manifesta aí pela expressão coroa de honra são as cães, coroa dos velhos. O que nós temos aqui no provérbio, no verso 31, como em todo o provérbio que começa uma subunidade? Um provérbio de caráter educativo, que introduz essa nova unidade com o propósito de motivar os jovens a aceitarem as virtudes aqui mencionadas
para obterem a coroa, ou seja, a mesma coroa. A coroa que lhes dá o esplendor entre os homens. E em vez de considerarem a velhice um tempo de fraqueza física e declínio, o discípulo olharia para isso e veria ser esse um momento como um tempo de autoridade, status e dignidade, que é simbolizado pela expressão aqui, coroa. O Provérbios 31, ele nessa unidade atribui essa honra à retidão de uma pessoa. A coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Então, se os cabelos grisalhos, por si só, vão coroar uma pessoa mostrando, no caso aqui, que ela levou uma vida reta. E a gente vê isso em outros textos da Escritura, como no Salmo 92, 15 a 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, na velhice darão ainda muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há justiça. E Provérbios capítulo 20, verso 29, também vai apontar para isso, dizendo assim: o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos, as suas cães. Então perceba que aqui o verso 31 vai atribuir essa honra à retidão de uma pessoa, que está relacionada à sua experiência, ao seu tempo de vida, à velhice, ou seja, aos seus cabelos brancos. E o verso 7 é muito interessante, porque ele vai estender esse esplendor, essa honra, às gerações futuras. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, quanto mais os seus filhos, até a terceira e quarta geração, terão uma vida reta, aos quais essa pessoa transmitiu com sucesso o testamento da família e garantiu a sua herança num futuro próximo. É o que nós vemos no Salmo 127, quando diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, aí lá embaixo, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Que filhos da mocidade são esses? Que a casa é edificada pelo Senhor. Não podemos separar uma coisa da outra. Nossos filhos só são heranças do Senhor quando eles são criados na disciplina e na demonstração de Deus. Aí sim eles serão flechas. Aí sim eles serão uma boa herança. Porque se não forem assim, é como você tem um parente que morre e deixa uma herança para você. E tem aqueles parentes que morrem e deixam dívidas para você. Então perceba o que o texto está dizendo. É honra a velhice. É honra a idade avançada. Mas quando é essa velhice e essa idade avançada está sustentada ali por um caminho reto. Vamos lá ver o que o texto da Escritura vai nos dizer a respeito disso. Perceba que essa primeira unidade ela vai lançar os alicerces da retidão quanto à espiritualidade e à doutrina, ou seja, e à teologia. Coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. De forma implícita, os discípulos ou o filho, que a perspectiva aqui do livro de Provérbios é Salomão escrevendo para o seu filho, o mestre falando ao seu discípulo, é Deus falando à sua igreja. Então, de forma implícita, os discípulos, os filhos, ou seja, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão sendo aconselhados, eles estão sendo aconselhados a respeitar a autoridade dos cabelos grisalhos, ou seja, dos cabelos brancos, das pessoas mais velhas. Provérbios 23, 22, assim: ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer.
E não só isso, mas também a obter a mesma coroa de beleza, dignidade e autoridade, mediante o caminhar na retidão divina, servindo a outros e não a si mesmo, servindo a Deus. E aqui nós temos um tema delicado, principalmente nos dias atuais, que é o respeito aos mais velhos e às autoridades. Eu vou dizer que a nossa sociedade, nós como sociedade, quebramos esse mandamento mais do que você imagina. Levíticos, abre aí Levíticos 19, verso 32, vai dizer assim: diante das cães te levantarás. Cães é cabelo branco. E honrarás, ou seja, farás distinção, é isso? A presença do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. O que é fazer distinção? Fazer diferença. Fazer diferença. Honrar é diferenciar uma coisa de outra. Então nós somos chamados a honrar as autoridades, a honrar os pais. E nós, como pais, precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a honrar essas autoridades. E como nós fazemos isso? Ensinando eles a honrarem as primeiras pessoas nesse mandamento. O exemplo e o símbolo de toda autoridade numa sociedade, e até mesmo a Deus: o pai e a mãe. Eu já falei aqui, quando falo sobre criação de filhos, quando a gente fala, tem um estudo, que eu coloquei um título: Por que Deus criou homem e mulher? E, na realidade, já mudei o título desse estudo várias vezes. Mas é interessante nós percebermos que nesse estudo eu apresento que esses elementos que nós estamos familiarizados, essa linguagem de família, ela vai remeter a Deus e a sua obra. É só nós vermos na Escritura que Deus é Pai, Ele é aquele que disciplina como o Pai deveria disciplinar, Hebreus capítulo 12, que Cristo é o noivo, a igreja é a noiva e aponta para o relacionamento conjugal, e o filho, o exemplo de filho é o que nós temos na Escritura do próprio Cristo. Então nós vamos perceber que a família ou a instituição familiar, ela revela naturalmente, é uma revelação natural de Deus e do seu relacionamento com o seu povo, com a sua obra nesse mundo. E nesse estudo eu sempre digo que a paternidade e a maternidade, que Deus dividiu entre homem e mulher, representa uma coisa: a paternidade de Deus. A mulher é aquela que gera, que dá vida, que concebe, não concebe sem um homem, Deus é aquele que gera, que dá vida. O pai é aquele que protege, que cuida, que sustenta. Deus é aquele que protege, cuida e sustenta o seu povo. E as similitudes ou metáforas, elas não param por aí. Elas extrapolam o nosso entendimento do que seja família e vai apontar para Deus e a sua obra na pessoa de Cristo em toda a Escritura. É muito interessante isso, Eu estava ontem pregando, saindo um pouquinho aqui da pregação, falando numa igreja lá em São Pedro da Aldeia, e estava falando sobre essas semelhanças que existem, E aí você vê na pessoa de Cristo, na sua encarnação, aquilo que Deus faz com o seu povo. Ou seja, o homem se afasta de Deus, ele abandona, ele perde a comunhão com Deus. E Cristo vem para ser o mediador e unir novamente Deus ao homem.
né? Quebrar aquela barreira de separação, né? Trazer o que? Paz entre Deus e o homem. E isso se manifesta na sua própria encarnação, porque na sua encarnação você tem ali Deus e o homem manifestado, a união da humanidade e da divindade manifestada na pessoa de Cristo. Aquilo que Deus faz quando liberta o seu povo do pecado. Voltando ao que nós estamos falando aqui, a paternidade e a maternidade representam a paternidade de Deus. Então, quando nós estamos honrando nossos pais e, consequentemente, toda a autoridade, porque toda a autoridade foi instituída por Deus, nós estamos honrando a quem? Ao próprio Deus. Nesse capítulo de Levíticos que eu citei aqui, nós temos a repetição de diversas leis, em especial aqui no verso 32, a menção à honra devida aos pais, às autoridades, às pessoas mais velhas e experientes, conforme a perspectiva do 5º mandamento. E como eu falei anteriormente, nós percebemos que o respeito para com as pessoas de mais idade tem sido abandonado, principalmente nos nossos tempos. E os jovens, seja de que idade for, não demonstram o devido respeito com as gerações passadas. E com o tempo, nós temos visto se extinguir todo aquele gesto respeitoso com as pessoas mais velhas. E essas coisas estão embutidas aqui nesse provérbio. Eu gostaria de aproveitar, uma vez que nós estamos falando sobre esse mandamento, remeter lá ao Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 123. Pergunta 123. Qual é o 5º mandamento? O 5º mandamento é: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí a pergunta 124. O que significa as palavras pai e mãe no 5º mandamento? As palavras pai e mãe no 5º mandamento significam não apenas os pais naturais, mas todos os superiores em idade. É o que nós estamos vendo aqui. E dons. E especialmente daqueles que, por ordenança de Deus, têm autoridade sobre nós, seja na família, na igreja ou no Estado. E aí, Johannes Gerard Voss comenta sobre essas perguntas, dizendo assim: o que significa superiores em idade? Esse é o nosso foco aqui. Isso significa aqueles que são mais velhos do que nós. E aí veja o que o Catecismo Maior, na pergunta 127, fala sobre honra. Ele diz assim: que honra devem prestar os inferiores aos superiores? A honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores é toda a reverência que se deve a eles, de coração, em palavras, atitudes, a oração e a ação de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças. Nós pecamos quando não imitamos bons exemplos de pessoas mais velhas. Você está pecando contra o Senhor, contra a sua palavra. E aqueles que não dão um bom exemplo, aquelas pessoas mais velhas que não dão um bom exemplo, estão pecando contra Deus e contra o seu próximo, ou seja, contra os seus inferiores. Imitação das suas virtudes e graças e obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. Ora, pois, se você está debaixo de uma autoridade e essa autoridade lhe dá um conselho legítimo ou uma ordem, você é obrigado pela lei de Deus a obedecer. A devida submissão às suas correções e à fidelidade, a defesa e a manutenção de suas pessoas e autoridades. Lembrando aqui, só voltando ao que ele diz, obediência voluntária às suas ordens e conselhos. Quando você, pai, vou limitar aqui ao contexto familiar, que é mais fácil. Quando você, pai, dá um conselho a seu filho, porque pode ser aquele conselho em que ele vai escolher entre duas coisas boas. Ou a possibilidade dele
de escolher uma terceira coisa boa que você não mencionou, mas que a partir desse conselho pode ter sido gerado na vida dele, e ele aí vai ter a opção de seguir. Mas quando ele aconselha algo que é legítimo e é o único caminho que você pode seguir, não tem como não fazer, sem pecar contra Deus e contra a sua própria alma. É muito sério isso, meus irmãos. Aí a responsabilidade dos pais é dar bons exemplos para os seus filhos. Diz assim: submissão às suas correções e à fidelidade, a defesa ou a manutenção das suas pessoas e autoridade. Essa questão da manutenção da sua pessoa e autoridade está muito também ligada ao 9º mandamento, que é não de dar falso testemunho. Conforme os seus vários escalões e a natureza dos seus postos, suportar as suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para seus governos. Se nós olharmos aqui o texto bíblico e formos ali no tempo em que Salomão, daquela cultura, lá no Oriente Antigo, o respeito para com os idosos era um aspecto destacado naquela sociedade. E o motivo disso era que a velhice e a sabedoria andavam de mãos dadas. Mas a gente percebe que nem sempre esse é o caso, porque minha esposa tem sempre uma fala que ela diz, os homens maus também envelhecem. Não sei se é um ditado que ela criou, mas é uma realidade, ou se é um ditado que existe. Os homens maus também envelhecem. Mas o que acontece, tinha-se isso como padrão para a vida humana. Ou seja, quanto mais velho, mais experiência, mais sabedoria, mais bom senso. E aí esses que estão nessa condição, deveriam despertar, e é isso que o texto quer, despertar na outra ponta, ou seja, nos mais jovens, nos subordinados, esse temor, esse respeito e essa devida honra que deve ser dada aos superiores. Eu vou usar a expressão aos pais como autoridades de uma maneira geral. Mas perceba uma coisa aqui interessante. A insolência dos jovens para com os mais velhos usualmente é considerada na Escritura como um sinal de infortúnio, infidelidade e desgraça de uma sociedade. E aí nós temos lá, 2 Reis, capítulo 2, versos 23 a 25, a situação aí de Eliseu, se eu não me engano, acho que é Eliseu, às vezes confundo Eliseu com Elias, que diz assim: então subiu dali a Betel, indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade, zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe. Virando-se ele para trás, viu-os, amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Aí você olha o texto assim, tem contexto dos juízes. Lembra do contexto de juízes no Velho Testamento? Esse aqui é o contexto de juízes. Cada um andava como achava melhor o seu coração. Percebam que esse tipo de desrespeito é um sinal de como a sociedade se encontrava, de como aquele grupo, de como ali o povo de Deus se encontrava, de forma infortúnia, de uma forma completamente degenerada. Veja Isaías capítulo 3, versos de 1 a 5. Veja o que a Escritura vai dizer também, falando sobre esse sinal de respeito como sinal, como evidência de uma sociedade completamente destruída, moralmente falando. Diz assim: porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento de pão e o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e o sustento de água. É interessante essa metáfora aqui, porque ele vai dizer que o sustento de uma sociedade são os seus homens.
São os valentes, os anciãos, né? São os profetas. Esses são o sustento da sociedade. Veja aí, o valente, o guerreiro, o juiz, o profeta, o adivinho, o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil, entre os artífices e o encantador perito. Está dizendo que esse é o sustento de uma sociedade. Quando se tira ou seja, não é uma sociedade que não tenha juiz, que não tenha guerreiro, que não tenha profeta. É que esses homens, eles estão em situação degradável, em situação deprimente. São juízes injustos, são profetas que falam segundo o seu coração, são anciãos que não conduzem e não demonstram, dão o exemplo, né? São homens guerreiros medrosos. E aí diz assim, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro hábil entre os artífices, o encantador e perito. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, e cada um a seu próprio. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Ou seja, quando esse princípio não é um princípio que a sociedade segue, ele mostra o seu estado deprimente em que ela se encontra. É só olhar para o nosso país. Vocês sabem que eu sou professor. E essa semana eu me aborreci de tal forma que o aluno direcionou palavras de baixo calão a mim. E me afrontou em sala de aula. Foi uma situação, quando eu desci com ele, e tinha outras professoras lá, e ele xingou a diretora, a mulher ficou tremendo lá, uma das professoras lá, com a situação, foi uma situação deprimente. Isso é comum. Isso é comum. Quantas vezes você vê na televisão um policial dando voz de prisão e o cara partindo ou de dedo em riste ou de nariz empinado para cima do policial? E o policial não pode usar de violência que lhe é devida. Porque se existe alguém que pode usar da violência, são as autoridades, para aqueles que não são submissos a ela. O que mostra? E o que isso mostra? A degradação, a decrepitude, a miséria que a nossa sociedade se encontra. Quando a autoridade, como um policial, como qualquer outra pessoa falasse, ele deveria que abaixar a cabeça e não resistir à sua ordem. Veja como são sinais. E nós temos responsabilidade. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos. A igreja tem que ser exemplo de honra e de submissão. Uma sociedade que quer perverter essas coisas. Perceba que a reverência com os mais velhos é aliada à reverência para com o Senhor, Não só nessa imagem, Como o pai e a mãe ser imagem de Deus, Ter reverência com o pai, diretamente é ter reverência a Deus. Melhor, indiretamente é ter reverência a Deus. E isso é algo que os líderes religiosos da época de Jesus não conseguiram entender. Ou seja, essa reverência às pessoas mais velhas ser aliada à reverência para com o Senhor. E aí você tem lá em Mateus capítulo 15, 4 e 5, porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e a sua mãe, a oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidaste a palavra do Senhor por causa da vossa tradição. Ou seja, os filhos, ali naquele contexto, tinham a responsabilidade de sustentar os seus pais na sua velhice, quando eles não poderiam mais trabalhar. Mas o que eles faziam? Eles davam uma oferta na igreja: isso aqui é o que
ajudaria meu pai, né? O que geralmente fazem hoje na aposentadoria, né? Aí ele vai viver 30 anos, 20 anos depois da aposentadoria. Então, esse é o valor que ele vai descontar para ficar recebendo esses 20 anos. E aí o que o filho fazia? Pegava esse valor, supostamente esse valor, né? Que na realidade não era, e dava de oferta ao Senhor e dizia, não tenho responsabilidade mais com os meus pais de sustentá-los, ajudá-los financeiramente na sua impossibilidade. É isso que eles faziam. Eles não honravam os seus pais nesse sentido. E assim eles estavam invalidando a palavra de Deus. Percebam como uma coisa está ligada à outra. Mas aqueles homens daquela época de Jesus, as autoridades religiosas, não conseguiam entender essas coisas. Veja aqui, coroa de honra são os cães. O provérbio está nos dizendo que a velhice, a idade avançada, é uma honra. E deve ser motivo de orgulho ser mais velho. Todos nós, eu não, viu? Todos nós gostamos de diminuir a idade. E na realidade isso é mentira, né? Gostamos de diminuir a idade. E tem pessoas que fazem isso oficialmente, mudam a sua certidão de nascimento. Até parece que vai mudar a situação, ele vai ter 50, 60, 80 anos, não tem jeito. Pode dizer o que ele quiser, mas a realidade não vai mudar. Né? Mas a nossa sociedade não vê assim, infelizmente, mas deveria ver conforme a palavra de Deus diz. A palavra no original aqui, literalmente significa coroa, né? De honra. Honra. Honra aqui significa beleza, esplendor, glória e honra. E é interessante porque o significado dessa palavra, dessa honra, é algo que se deve a alguém que se distingue por alguma coisa, ou por seus dotes intelectuais, ou, no caso aqui, morais. O cabelo branco seria evidência de uma idade mais avançada e mais anos de caminhada de vida e, consequentemente, deveriam refletir maturidade, bom senso e sabedoria. As ocorrências de cabelos grisalhos ou cães do Antigo Testamento estão associadas à velhice e são consideradas uma bênção. Lá em Provérbios capítulo 20, 29, diz assim, o ornato dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos as suas cães. Não porque o cabelo branco é bonito, simplesmente, mas pelo que ele representa aqui no contexto da Escritura. É mais caminhada com o Senhor. Né? Então você entra numa faculdade, você tem um calouro e tem um veterano. Espera que o veterano seja o que conhece mais, o que sabe orientar os outros, os que estão saindo já para a sua profissão, são, vamos dizer ali, semi-profissionais, ou às vezes já são profissionais. Por quê? Porque eles estão mais tempo. A vida também é assim. Por isso que essas ocorrências na Escritura são consideradas uma bênção. Espera-se que, pela muita idade, se tenha muita experiência, se tenha muita vivência cristã. Veja que Gênesis capítulo 25, verso 8 vai falar. Ele diz assim, e tu irás para teus pais em paz, será sepultado em ditosa, afortunada velhice. Aí diz assim, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançados em anos, e foi reunido ao seu povo. E por que ditosa velhice? Porque ele foi um homem agraciado por Deus, era um homem que temia Deus e andava nos seus caminhos, e por isso ele morreu numa velhice afortunada, numa velhice feliz. E aí ele vai dizer que a coroa, ou que manifesta isso
na vida de uma pessoa são os seus cabelos brancos. Né? Os cabelos brancos aqui são equiparados a uma coroa esplêndida, um adorno magnífico para realçar a sua beleza e a autoridade de quem as usa. Provérbios capítulo 4, verso 9 vai falar sobre a beleza da coroa. Ele diz assim: dará à tua cabeça um diadema de graça, uma coroa de glória. Ou seja, os cabelos brancos representam coroa de glória. Mas veja aqui que essa velhice, esses cabelos brancos, só serão uma coroa de honra quando os que têm esses cabelos andaram em sabedoria durante a sua juventude. E aí nós vemos lá, Provérbios capítulo 3, verso 1 e 2, filho, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ou seja, quando ele fala coroa de honra são as cães, ele está falando daquele jovem que no início da sua vida seguiu os conselhos da palavra de Deus, seguiu o ensino da palavra de Deus e hoje se tornou um homem maduro. Alguém que tem experiência e que pode conduzir outros. E que a sua idade representa uma honra. A sua experiência representa uma honra para si. E se nós formos pensar, a sociedade funciona assim, né? A sociedade funciona assim, até no ambiente de trabalho. Você chega num determinado lugar, novato, aí daqui a pouco, com o tempo, você é referência naquele lugar. Por causa da sua experiência, não só por causa da sua experiência, mas pelo exemplo. Que aquela experiência, o convívio com os colegas, o convívio na profissão, aprendendo cada dia uma coisa nova e tal, traz uma certa dignidade a você. Não é diferente na vida comum. Porque é na juventude e no vigor da vida que se inicia uma caminhada nas virtudes divinas, para que quando o homem chegar a uma idade avançada, ele diga: como tive nesses dias prazer. E aí a gente ouve, quando eu ficar mais velho, eu vou me ligar à fé, agora eu vou aproveitar a juventude e o vigor. A gente ouve muito isso, por aí. As pessoas que sabem que precisam de Deus, precisam da religião revelada, precisam se ligar a esse elemento que é um elemento natural no ser humano, a semente religiosa, mas que quer adiar isso. A Escritura vai dizer o contrário, vai dizer que na mais tenra infância, para aproveitar a vida, nós devemos nos agarrar à palavra do Senhor. É o que o mesmo Salomão vai dizer lá em Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Abra aí. Até o capítulo 12, 1, quando ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreia-se teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, de que todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, ou seja, elas passam. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Ou seja, o jovem deveria olhar, aquele jovem, aquele discípulo, deveria olhar isso e, como uma admoestação, buscar andar nos caminhos do Senhor. Andar na justiça, para que quando chegasse a uma idade adulta, ou seja, a uma idade avançada, pudesse ter a sua experiência, a sabedoria adquirida com o tempo, por meio da palavra de Deus, uma coroa representada por seus cabelos brancos. Mas perceba aqui, como nós já falamos, que é uma condicionante temporal a essa formação.
né? É uma condicionante temporal. Às vezes não ouvi isso na gramática, né? Uma condicionante temporal. Quando se acham no caminho da justiça. Por mais que, juntamente com a idade, venha a experiência e, consequentemente, uma visão mais clara da vida, né? É aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que fala, que a coisa nem aconteceu, vai falar, ixi, rapaz, meu pai falou, é terrível, vai acontecer. Por quê? Porque é uma pessoa que já viveu, é uma pessoa que viu. Isso só vai acabar aqui, aqui ou ali. Não tem jeito. E fala, olha, se você andar por esse caminho, vai acontecer isso. Aí o jovem, né, no seu vigor, mas na sua, vamos dizer assim, ignorância, né? Não, que nada, meu pai está errado. Minha mãe está errada, não vai acontecer isso. E acontece. Por causa da experiência. Os mais velhos têm uma visão mais clara da vida. E a idade, né, a Escritura nos mostra que com a idade deveria vir o bom senso, a sabedoria, a boa experiência, mas que na verdade isso pode não acontecer. Por quê? Por causa dos caminhos que esse homem andou. E não acontece muitos nossos dias. E por que não acontece muito nos nossos dias? Pois os homens estão se distanciando cada vez mais da verdade do caminho do Evangelho. E quando eu falo isso, eu falo a sociedade como um todo, porque a nossa sociedade sempre foi influenciada pelos padrões do cristianismo, pela cultura judaico-cristã, que é uma cultura bíblica, mas que hoje, por meio da psicologia, sociologia, da filosofia moderna, os homens estão se distanciando desses princípios que alcançam até aqueles que não são cristãos, mas que vivem numa sociedade influenciada pelo cristianismo. E aí nós estamos vendo aberrações na sociedade. E essa é uma delas. Essa é uma delas. Pessoas idosas que não dão exemplo e testemunho. Né? Eu não estou falando só de crente. Né? Entre os crentes isso piora ainda mais. Né? E jovens que não têm exemplo e não respeitam esses mais velhos. E onde começa isso? Em casa. Em casa. Quando nós adaptamos a nossa realidade a disciplina positiva, ou esses pensamentos da psicologia que você tem aí, da psicologia moderna, né? Não pode contrariar, não pode. Você está contribuindo para que esse mandamento seja jogado no lixo. Só que por mais que a sociedade esteja assim, ela não pode fugir dessa realidade. Porque é uma lei divina. Os homens podem contrariar essa lei. E ao contrariá-la, o que vai acontecer? Eles vão receber a retribuição. Eu sempre falo que leis morais têm o mesmo valor das leis físicas, mas os resultados são diferentes. Se você se jogar lá de cima, sobe lá em cima, se joga lá do terraço, você pode até não morrer, mas você vai se arrebentar. Por quê? Lei da gravidade. Vai levar 2 minutos, nem 2 minutos, uns 3 segundinhos para você ter a retribuição da quebra da lei. A lei moral não é imediata, mas ela vem da mesma forma que a lei física, não dá para fugir. Ela vem. Você quebra, e as consequências vêm sobre você e sobre a sociedade. Veja o que Matthew Henry nos diz. Se as pessoas mais velhas forem encontradas no caminho da justiça, a sua idade será a sua honra. A velhice dessa maneira é honrosa e exige respeito. Diante das cães levantarás. Levíticos 19:32. Mas se for encontrada no caminho da iniquidade, a sua honra será perdida. A sua coroa profanada e atirada ao chão. As pessoas mais velhas, portanto, se desejarem preservar a sua honra, devem ainda se apegar à sua integridade, e então seus cabelos brancos serão realmente uma coroa para eles. Elas serão merecedoras da dupla honra, a graça e a glória da velhice.
O livro de Jó, ele questiona essa realidade absoluta. Não é que ele questiona essa realidade absoluta, ele mostra uma outra realidade paralela a essa, que contraria, que deveria ir na linha do mandamento, mas contraria, quebra esse mandamento. Do avançar da idade, trazer sabedoria e bom senso. Esse próprio provérbio vai dizer isso. O avançar da idade vai dar bom senso quando se acha no caminho do Senhor. Mas perceba que essa relação de idade e experiência ela é condicional, ou seja, os mais velhos deveriam ter mais experiência, ser exemplo, quando andam no caminho do Senhor. Quando não andam no caminho do Senhor. Por quê? Porque o que vai fazer a diferença não vai ser a idade, ou a velhice, ou a experiência, mas o caminho do Senhor. Seguirem os mandamentos do Senhor, a sabedoria divina. Isso vai fazer realmente um homem sábio. É quando ele dá ouvidos à sabedoria de Deus. Veja o que Jó capítulo 12, verso 12 vai dizer. Diz assim: está a sabedoria com os idosos, na longevidade o entendimento? E lá adiante, Jó 32, verso 6 a 9, aquele jovem chama a atenção daqueles homens que começaram a falar e só falaram coisas descabidas. Ele disse assim, disse Eliú, filho de Baraquel Buzita: eu sou de menos idade, vós idosos, arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: falem os dias, a multidão dos anos ensina a sabedoria. Aí ele vai dizer: na verdade há um espírito no homem, o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são sábios, nem os velhos, o que entendem o que é reto. E aí eu completo, porque é o que está escrito lá, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus. Perceba que isso deveria ser uma regra, isso deveria ser um padrão absoluto, mas infelizmente não é, e a própria Escritura vai dizer que não. Por quê? Porque tem uma condicional. E qual é a condicional? Não adianta sua experiência, não adianta sua sabedoria, se não for uma sabedoria fundamentada na justiça divina, nos caminhos do Senhor, não vai adiantar de nada para a sua vida. E aí essa experiência pode ser amarga e os cabelos brancos demonstrarem a decrepitude da vida de um homem por causa de caminhos amargos, caminhos tortuosos que insistiram em trilhar na sua juventude quando chegam, à idade adulta, se chegarem. E essa velhice representar a dor de uma vida de pecado, distante de Deus. As cães serem a representação de uma velhice amarga. Veja que Provérbios capítulo 5, verso de 11 a 4 vai dizer, ele diz assim: e gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos, quase me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Esse é o comportamento, ou melhor, a situação, a circunstância de todo homem que na sua juventude, no seu vigor, escolheu andar em outro caminho que não o caminho do Senhor. Eles vão lamentar. Eles podem estar ricos, ter saúde, Isso pode acontecer para os ímpios, porque Deus traz bênçãos, chuvas sobre justos e injustos, mas eles vão lamentar, como vocês já ouviram e já viram pessoas lamentando a sua vida na idade da velhice. Se pudesse ter sido diferente. Está gemendo agora. Veja o que Matthew fala. As pessoas mais velhas devem ter como maior preocupação ser encontradas no caminho da justiça, no caminho da retidão e da piedade séria,
Tanto Deus como o homem as procurarão nesse caminho. Espera-se que os que são mais velhos sejam bons, que a multidão dos seus anos tenha lhes ensinado a melhor sabedoria. Portanto, devem ser encontrados nesse caminho. A morte virá, o juiz se aproxima, o Senhor é chegado. Para que sejam por ele encontrados em paz, devem ser encontrados no caminho da justiça. E aí ele cita 2 Pedro 3,4, que nós não vamos ler aqui. Servindo assim, citando também Mateus 24:46. Que os idosos sejam velhos discípulos, que perseverem até o fim na caminhada da justiça, no qual começam a andar há muito tempo, para que possam então ser encontrados nele. E eu gostaria de terminar, sempre há quem diga que quando eu falo isso eu falo mais de meia hora, chamar a atenção aqui, porque a atenção aqui está voltada para o discípulo, para que ele veja isso e escolha o caminho da justiça, para que na sua velhice, os seus cabelos brancos, a sua muita idade, seja uma coroa, seja bênção. Mas eu gostaria aqui de chamar a atenção para o exemplo que os superiores devem dar aos inferiores, usando as palavras do nosso catecismo maior. Porque os mais velhos têm essa responsabilidade. O irmão mais velho, não é só o vovô, nem o pai, nem o tio. O irmão mais velho, os mais experientes, os de cabeça branca e todos aqueles que estão por causa da idade, do cargo, acima de outros, têm essa responsabilidade de dar bom exemplo para que os outros menores ou inferiores, como diz ali, como caracteriza inferior por causa, não que é pessoa superior ou inferior, mas a sua condição de subordinado e autoridade, sigam o seu exemplo. Essa é uma responsabilidade que vem com a idade, que vem com o tempo. Não é assim em casa? A gente não exige mais do filho mais velho? Eu me lembro, às vezes, depois quando nasceram nossos filhos, eu falava assim, quando estavam maiores, eu falei, caramba, a gente foi muito pesado com o Lucas, Porque o mais velho tem que ter responsabilidade, ele tem que dar o exemplo. Então percebam que não é só os de cabelo branco, mas todos que estão nessa condição. E essa responsabilidade vem com a idade. Espera-se que os mais velhos, mais experientes, mais antigos, deem o exemplo aos mais novos, ou novatos, ou aqueles que são iniciantes. E é isso que vai falar a pergunta 127 do nosso catecismo, que honra devem prestar os inferiores aos superiores. A honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores é toda a reverência que se deve a ele de coração, em palavra, atitude de oração e ação de graça, e a imitação das suas virtudes e graças. Imitar virtudes e boas obras da sociedade. Nós temos a responsabilidade, os mais velhos, de prover os inferiores de virtude e graça. Isso no âmbito das suas relações. Então não é só aos de cabelo branco. Lá em Hebreus capítulo 13, verso 7, diz assim: lembrai-vos os vossos guias, os quais pregaram a palavra, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E o apóstolo Paulo, ele já em 2 cartas, ele fala sobre isso, lá em Filipenses 3:12, ele diz 17, irmãos, sede imitadores meus, e observais que andam segundo o modelo que tendes em nós. Perceba que as autoridades aqui são constituídas por Deus como guias. E o guia é aquele que conduz as pessoas em lugar de autoridade, em diferença de idade. Deve dar bom exemplo, do contrário, não serão respeitadas, nem as suas orientações e conselhos serão atendidos. É claro que aqueles que estão em função de autoridade devem dar o exemplo para serem seguidos nessa liderança, e que se não fazem isso, estão pecando contra Deus e contra os seus inferiores. E é dever dos inferiores, dos subordinados, seguir o bom exemplo de seus superiores, que lhes servem de guias,
esse exemplo deve estar de acordo com os mandamentos da palavra de Deus. Você sabe qual foi a pessoa na Escritura que mais demonstrou isso em poucas situações da sua vida? Sabe qual foi o profeta ou o servo do Senhor que fez isso de forma perfeita? Cristo. Naquele episódio lá, da sua família voltando ali de Jerusalém, das festividades. Eles voltam, cadê Jesus? Vamos lá, vamos olhar na caravana. Não está aqui. E eram caravanas imensas. Aí voltam, vê ele no templo. E aí a sua mãe, seu pai, falam, meu filho, mãe, você não sabe que eu deveria estar aqui? E ela, vamos para casa. E o que a Escritura diz? Diz que ele era em tudo submisso. E qual é o reflexo disso na vida de Jesus? Como homem, ele é em tudo submisso a Deus. E ele fala isso. A sua vida toda. Que o propósito dele era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. E no momento de maior agonia da sua vida. Diante de tudo aquilo que ele iria passar e que nós comentamos aí nos domingos anteriores, do que representa o sacrifício do Senhor Jesus, ele, Senhor, passa de mim esse cálice. E aí, não. Mas seja feita a tua vontade. E se submete a receber a ira de Deus, de todos os nossos pecados, sobre si, ali, na cruz do Calvário. Esse é o exemplo que nós devemos seguir na pessoa de Cristo. Tanto aquele que dava e demonstrava isso na vida de seus discípulos, o amor, a compaixão, a misericórdia, e esperava que os seus discípulos também fizessem isso, nós agíssemos também, mas também na sua obediência. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça, diz a palavra do Senhor. E que nós possamos aprender isso, viu? Desde a criança menor aqui, que é o filho do Igor, até o homem mais velho, como o seu Emir. Essa palavra é para todos nós. Que ao mesmo tempo que nós devemos olhar para os nossos superiores e guias, aqueles que estão atrás de nós devem olhar para nós da mesma forma e imitar o nosso bom exemplo. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E te pedimos que o Senhor esteja nos instruindo, Pai, nos dando sabedoria, Senhor, fazendo-nos lembrar dessas coisas em momentos de dificuldades, em momentos em que somos levados a tentados pela nossa carne, pelo próprio mundo ou pelo próprio inimigo. Que o Senhor esteja nos dando força, nos fortificando, Senhor Deus. Como é importante, Senhor, o estímulo que recebemos aqui por meio do Teu Espírito Santo, através das orações e, em especial, através da pregação da palavra. Para que possamos nos fortalecer, nos alimentar e possamos, ó Senhor Deus, ter uma continuidade, uma caminhada com o Senhor. Fica com o Teu povo, Senhor Deus. Do mais infante até o mais velho, mais ancião. E que possamos aprender e colocar isso em prática em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.